Está começando mais um episódio do podcast do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba. A gente está aqui no estúdio montado no Oscar Niemeyer, um museu que não é a primeira vez que o museu recebe o festival, mas é a primeira vez que o festival ocupa um museu com força, né, com energia, assim, com uma sala, com estúdio, com eventos e tudo mais. E a movimentação do festival ainda não começou, ainda é cedo. A primeira sessão deve acontecer daqui umas 2 horas, mais ou menos. E a gente está aqui para bater um papo com a Lorraine Mendes, a diretora executiva do festival e anfitriã aqui do podcast, e com o Rogério Pivotto, o gerente territorial da Claro no Paraná. Obrigado por ter vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer para nós, como Claro, estar assinando, inclusive, a sala do museu, né? Acho muito importante esse momento para Claro. Sim, para nós o festival é um prazer receber você, Pivotto. Estamos muito empolgados com esse podcast, então bora lá. Bora lá. A gente consegue ver daqui, inclusive, né? Sala Claro, Olhar de Cinema. E tá bonito demais. Ficou né? bonita a positivação, vocês viram ali? Não? Muito bonito, muito Sim, tá bonito. tendo pipoquinha da Claro aqui do lado, quentinha. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse espaço interativo que a gente construiu aí. Maravilhoso. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação. Você me contou que você é de Uruguaiana. Uruguaiana, no Rio Grande do No Rio Grande do Sul. Perfeito. E que está morando em Curitiba já tem um ano mais ou menos. Um ano já. Já estou curitibano, já sou curitibano, podemos dizer assim. E como é que está sendo a adaptação na cidade? A adaptação da cidade está sendo excelente. Falo muito com as pessoas, né? É uma mudança de vida vir para uma capital do tamanho e da pujança que é Curitiba, né? A maior capital da regional do Sul. Um desafio gigantesco para mim, à frente da liderança comercial da Claro no estado do Paraná também. Mas a cidade em si, ela já me conquistou. Já adotei alguns parques nos finais de semana, já estou aproveitando também, porque realmente, para mim, Curitiba está sendo uma experiência fantástica. Comeu o pastel de capivara já? Comi o pastel de capivara, já fui na feirinha do Largo da Ordem. Então você já merece o selinho. Vou pro Barigui correr, ver as capivaras também no final de semana, tá tudo certo. Tá ambientado. Ambientado. Já comeu broinha de fubá também? Já, broinha de fubá. Já fui a Morretes comer lá também a nosso... O barreado. Nosso barreado, perfeito. Tá aprovado. Não, já tô curitibano. Você teve chance de participar da sessão de abertura do festival? Eu estava com um probleminha de saúde, né? Eu estava afastado ali durante 5, 6 dias, eu não consegui ir na abertura, mas fomos muito bem representados pelo time da Claro e recebi muito vídeo, muita foto, a ambientação estava sensacional, estava muito bacana. Inclusive tínhamos um espaço lá instagramável para o cliente tirar uma foto pertencente também ao festival, né? Tava bem bacana, tava bem bacana. Incrível. Bem legal. Agora que você está podendo participar, inclusive aqui do podcast, você tem alguma expectativa para o festival? É a nossa primeira vez, né? Junto com o Olhar de Cinema, com o festival. Então, a expectativa nossa como empresa, ela está muito alta, né? A gente tem aí relação nas nossas lojas, falamos muito em outros veículos que a gente também tem relação sobre o festival, sobre o Olhar de Cinema, porque a gente entende que é algo para a sociedade, para Curitiba, mas é algo que vai se reverberar muito mais do que durante 7, 8 dias, né? Então, para nós, estar com a marca apoiando um evento cultural dessa magnitude é super importante. Nesse contexto, eu queria te perguntar, justamente a primeira questão, como foi essa decisão da Claro de embarcar no Olhar de Cinema? A gente, como empresa, a gente tem muito investimento nessa parte de audiovisual, né? Se a gente pegar os últimos 5 anos da Claro, a gente tem mais de 40 coproduções a nível nacional e internacional que a gente é parceiro. A gente tem um investimento financeiro altíssimo nessa linha de coproduções de filme, nesses apoios culturais. E para nós, até a pessoa que falou no dia da abertura lá, foi muito feliz a fala dela também, que ela disse, faltava para Claro estar no Olhar de Cinema. Né? Então, faltava para nós estar presente junto com a sociedade curitibana num festival do tamanho e a grandeza que é e o quão importante ele é a nível nacional. Né? O festival está entre os 3 maiores do Brasil, então para nós isso estava faltando esse pertencer ao festival também. E é muito legal no sentido de a gente pensar sobre esses olhares, né? O Olhar de Cinema, ele traz uma proposta de ser um festival focado em diversidade, festival focado em cinema independente, onde a gente tem filmes aqui de todas as regiões do Brasil, né? De diretores de gêneros diferentes, de raças diferentes. Eu queria entender como que isso cruza em valores de diversidade, de proposta de atuação da Claro nesse sentido também. Quando a gente olha para essa questão de diversidade da Claro, a gente olha para as nossas plataformas,
plataformas, né? A gente tem diversidade de planos para atender os clientes. Então, a gente atende um público que ele é totalmente voltado para a tecnologia, com produto flex, aquele cliente que ele quer um entretenimento para a casa dele diferente, quer vestir a casa dele com uma conexão de uma TV ou uma conexão de banda larga. Então, essa diversidade, não só cultural, mas diversidade de idade, enfim, gênero, a gente entende que os nossos produtos e serviços a gente consegue casar nesse ambiente como um todo. Uma coisa que me chama muita atenção, a Claro, ela hoje tem uma plataforma que reúne vários canais de streaming e é uma iniciativa única no mercado nacional. Perfeito. E que concorre aí com serviços de fora, né? Sim, com Apple sim, TV, sim, com sim. Google e Sim. tudo mais. Então, ao mesmo tempo que a Claro hoje tem esse investimento na área de streaming, de entretenimento em casa, Perfeito. vocês também parecem interessados e preocupados em criar esse vínculo com o cinema, patrocinando o Olhar de Cinema, criando Sim. promoções como a do Cinépolis, que eu te comentei ali antes da gente entrar na gravação. Você pode falar um pouco sobre essa relação? Te falo assim, acho que tem um grande viés e importante para nós quando a gente vai para esse olhar da TV que tu falou, que a gente deixou de ser simplesmente um hub de TV, a gente virou um hub de conteúdo. O Claro TV+, que tu comentou agora, ela é uma plataforma de streaming nossa, que vem embarcados muitos streamings, muitas plataformas que hoje os clientes eles assinam de forma individual, né? Então a gente criou dentro da TV da Claro um hub de conteúdo. O cliente ele pode entrar no sofá da casa dele, fazer a locação de um filme, acessar a plataforma do streaming que já vem embarcado nesse pacote, então não é uma assinatura adicional que ele vai ter que pagar, ele deixa de pagar aquela dele porque está embarcado dentro do nosso pacote. Mas a gente entende, obviamente, que o entretenimento ele não está só atrelado ao teu ambiente de casa. Para nós, o cinema, esse olhar para o cinema, ele faz muito sentido. Essa parceria que tu comentou, a gente fez uma parceria com o Cinépolis agora, que a gente acabou de lançar, se eu não me engano, tem uns 30 dias, onde o cliente, Claro, pelo Claro Clube, que é um programa de vantagens que o cliente da Claro tem, ele resgata ingressos de cinema com 50% de desconto. Então, a gente entende que o cinema tá dentro da casa do cliente, mas também nada como uma experiência de tu ir dentro de um cinema, ter aquela tela, ter aquele áudio, ter aquele visual, e o conforto, pegar tua pipoquinha, né? Tem todo um algo a mais de quando tu vai no cinema para quando tu também tá no lazer e no sofá da tua casa. Tem uma frase que eu gosto muito do cineasta Pedro Almodóvar, o espanhol. Ele diz que a experiência do cinema tem a ver com o fato da tela ser maior do que você. E para mim é uma definição genial, né? Genial. Porque você genial, entra na tela, no cinema e quando você vê o tamanho da tela já é... É verdade. Eu acho que essa experiência é o que mais marca, né? É o conforto do assento onde tu tá, porque hoje, se a gente for olhar para a qualidade de salas de cinema que se tem hoje em dia, também mudou muito, né? Sim. Hoje tu tem cinemas que quase são a cama da tua casa, né? Se a gente for levar para um modo mais peculiar de ser. Mas a questão da tela é o que mais chama atenção, né? Aí tu vai para um filme 3D, tu vai para diferentes gêneros também, tu vai para um filme de ação dentro do cinema, aquele som no teu ouvido, tu já fica até com a expectativa do que vai acontecer. Sim, e eu queria saber até um pouquinho desse histórico da própria Claro com o cinema, né? Porque é algo que não vem de agora, a nossa parceria Sim. mais recente aqui com o Olhar, mas acho que é legal entender esses vínculos que vocês foram criando, como isso começou, né? E até o desenho do próprio uso do incentivo fiscal para esse direcionamento. A gente tem, como eu te falei, mais ou menos há uns 5 anos, assim, que a gente traz os grandes investimentos, que a gente olha essas 40 coproduções em filmes. A Claro hoje ela é co-patrocinadora, a gente pode falar assim, do Alto da Compadecida 2, que é um filme nacional, entendeu? O Meu Nome é Gal. Então tem produções brasileiras que a gente faz parte. Quando a gente vai para esses olhares de festival, a gente é a primeira vez com o Olhar de Cinema, mas a gente também já é parceiro de longa data do Festival de Cinema de Gramado, que é um festival também de grande expressão a nível regional e a nível nacional. A gente tem também o Festival de Fronteira, que a gente daí vai para esse vínculo um pouco de cinema internacional, que se eu não me engano é na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, onde tu também tem essas participações, sejam elas nacionais ou internacionais, ali com a fronteira do Brasil, Uruguai e Argentina.
Então, tem esse viés de investimento e, obviamente, que esse apoio com a lei de incentivo, ele é importante para Claro, porque é uma forma de a gente utilizar um benefício, digamos assim, mas um benefício que a gente usa para apoiar algo que a gente acredita, a cultura, a diversidade, um olhar diferente, não só focado em vendas, né? Mas focado de trazer a marca para esse ambiente e para integrar o todo, né? Não, legal. E eu acho que até esse também é um ponto interessante. Como que vocês mensuram esse impacto de branding e das ações que vocês trabalham, né? Do ponto de vista também de retorno de marca. Sim. Então, acho que é legal você trazer essa visão também, né? Como um patrocinador. O que isso retorna lá e como que vocês avaliam esse impacto depois? Para nós, o grande ponto é a marca. Né? É onde está exposta a marca, em que momento ela está exposta. Tu poder assinar uma sala em Curitiba, né, no Museu do Olho, como Sala Claro, é importante para nós. Tem uma percepção do curitibano, né? Não só do curitibano, porque o festival não é... O festival é em Curitiba, mas é a nível nacional. Então, tem gente do Brasil inteiro participando do Olhar de Cinema. Então, para nós, quando a gente fala em brand, a gente falou um pouquinho ali fora também, né? Não é só assinar a sala, não é só simplesmente assinar o festival. É tu também trazer algumas coisas diferentes. A gente está com esse espaço aqui do lado do estúdio, onde antes do filme o cliente vem, ele retira uma pipoquinha, ele bota o celular dele a carregar. Então, para nós, para a visão de marca, é o quanto a gente pode encantar esse cliente que ele está fazendo parte e pegar um perfil também, que de repente esse perfil ele não está indo dentro de uma loja comercialmente fazer uma aquisição de um produto ou um serviço, mas ele está com a marca, ele está se relacionando com a marca, entendeu? Sim. Então isso para nós ele é o mais importante. Antes de eu querer medir venda, é medir a relação com o público. Essas ideias da Claro e a maneira como a empresa se posiciona no mercado, os projetos que ela escolhe apoiar, me fez pensar numa história do Ted Sarandos, o chefão da Netflix. Perfeito. Que semanas atrás ele virou notícia porque ele disse que a experiência de ir ao cinema, para a maioria das pessoas, é algo ultrapassado. O que as pessoas querem mesmo é ficar em casa assistindo filme no sofá. Perfeito. E aí, claro, teve o impacto que se imaginava, o cara foi notícia em meio mundo. Sim, com certeza. E aí botou um monte de gente para falar do assunto e para discutir, pensar se o que nesse... Acho que ele fala muito do lugar que ele ocupa, né? Que os Estados Unidos, a indústria americana pode estar tendo dificuldades e tal, mas eu queria saber de você. Você acha que nessa relação entre cinema e streaming, um tem que acabar para o outro florescer ou a coisa pode ser... A minha visão é que as coisas caminham junto. Elas têm que andar junto, né? A gente acabou de falar de experiência de uma sala de cinema. Tu não vai ter no conforto do teu sofá a mesma experiência que tu tem dentro de uma sala de cinema. No cinema tu vai para querer ver também aquele lançamento, algo que foi produzido com aquele olhar de lançamento para aquela sala específica. No sofá da tua sala, de repente tu vai olhar uma série, tu vai ter lançamentos nas plataformas de streaming também? Vai! Só que, para mim, né, nessa visão, elas caminham junto no sentido e no olhar de que tu pode ter o entretenimento, seja no conforto da tua residência, seja numa sala de cinema, trazendo o que é novidade. Ou vou te citar um exemplo agora de sala de cinema que... 20, 30 dias atrás eu estava rodando os shoppings comercialmente, trabalhando, e tinham filas e filas de cinema por um filme. Qual era o filme? Stitch. Filme de criança, mas que tá eu falo desse filme porque a minha filha tem 7 anos e é fanática, então tudo que ela vê tem que comprar do Stitch, né? Então tem um poder de marca por trás disso também. Mas aí tu olha o quanto o cinema leva pessoas para dentro também do comercial, né? Para dentro desses grandes shoppings que a gente tem, olhando para uma visão de Curitiba, que o cliente ele vai no cinema, mas ele vai dar aquela passadinha depois, ele vai olhar, ele movimenta o comércio também desses grandes players, desses grandes shoppings que tem. Então, para mim, eles têm que caminhar junto, né? Tem o espaço para ambas as mídias, digamos assim, para ambos tanto o streaming quanto o cinema. Uma coisa que eu acho fascinante nessa relação streaming versus cinema, que poucas pessoas às vezes se lembram, é que a experiência do cinema, ela não é tão disponível como a do streaming, né? Então a facilidade de você acessar algumas coisas em casa é muito grande. Mas quando você tem que tomar banho, se vestir, pegar o carro, sair de casa, ou o ônibus, ou o Uber, sei lá,
ir para ir ao cinema, Exato. entrar na sala, lidar com outras pessoas, lidar com o vizinho que às vezes até que tá com o celular. Às vezes fica no celular, ele não... Até isso faz, Ele não faz quer olhar o parte da filme, então, experiência. E como um festival como o Olhar de Cinema, essa experiência que já é rara, que já é incomum, que não é Sim. tão fácil, se torna ainda mais especial, né? Porque as sessões são únicas, às vezes são filmes difíceis de achar. O pessoal me trouxe muito. Foi uma pena não ter participado da abertura, né? Mas o time da Claro, inclusive, está aqui conosco, dentro do estúdio também. E eles me trouxeram o quão cheio estava a Lotado. ópera, lotada para a estreia do Olhar de Cinema, né? Então, assim, é muito do que tu falou. E tem um agravante a mais Curitiba, que era o frio, né? Diz que tava frio, tava bem frio, então... Segue frio. Segue piloto. frio, né? Segue frio. Então, o sair de casa, botar a roupa, tomar o banho, pegar o carro, tu ir pro Olhar do Cinema, tinha mais de 1.500 pessoas de espectadores, né? É isso, né? 1.500, Então, tu vê que o quanto o cinema, né, seja ele o cinema, uma sala de cinema ou um festival como esse que a gente tá, o quanto ele propicia ainda e as pessoas querem, né? As pessoas pedem por isso. Sim, eu acho que é uma questão até de conectividade, né? Porque quando a gente fala de Claro, a gente também fala em se conectar. E eu queria até trazer um pouco desse ponto, né? Porque o Olhar de Cinema, ele tem muito um lugar de democratização de acesso à cultura, né? Então, eu acho que é muito legal a gente fazer essa correlação de como que a Claro entende o seu papel enquanto empresa de conectividade também nesse lugar de democratização de acesso. A gente fala muito de democratização dentro da empresa, e aí trazendo para um lado comercial do negócio, quando tu consegue entregar produtos e serviços para os clientes em valores acessíveis, né? Tu democratiza o uso da internet, o uso da tecnologia, quando tu consegue moldar diferentes estilos de vida, de cliente. Tu vai ter aquele cliente que ele vai querer colocar uma recarga por mês e ter acesso a um volume X de gigas para usar por mês, que ele quer acessar as redes sociais X, Y e Z, né? Enfim, mas o democratizar para nós é poder ter produtos de uma tecnologia 5G com preços acessíveis ao mercado desse cliente, entendeu? Então, acho que a democratização, quando a gente vem para esse viés comercial do negócio, é tu poder entender, e o cliente mais do que a operadora entender que dentro da Claro ele consegue montar aquilo que ele precisa. Seja numa linha de serviço móvel para ele falar ou para ele se conectar através do celular, seja para a casa dele, uma banda larga para a residência dele, seja o produto de TV, né, que a gente está explorando bastante ele aqui falando de entretenimento, que ele também tem esse acesso, aquele poder de levar a TV dele para onde ele quiser, né? Eu acho que um exemplo de democratização é isso, né? Hoje a caixinha da Claro que nós comentamos, né? A gente fala a caixinha nossa, o nosso Claro Box, que a gente chama, é o nome comercial dele, que vem com a Alexa embarcado, o cliente conversa com a TV. Tem controle remoto? Não, tem sim, claro que o cliente tem, mas se tu quiser conversar com ela, tu conversa. Mas o poder comprar um produto desses, conectar na tua casa apenas através de um cabo HDMI, né? E tem que ter a internet. Mas tu poder sair, levar ele embaixo do braço. Ah, tô indo pro litoral. Tu leva. Ah, mas eu vou poder conectar minha TV em outro lugar, só ter internet, né? O pacote está todo instalado ali. Vou pra serra, eu levo. Ah, mas eu vou fazer uma viagem de férias e se chover, leva a tua TV embaixo do braço, então, né? Pronto. Leva a tua caixinha e tu vai ter essa conectividade. Então, isso é muito interessante, sabe? E é muito interessante pensar também, vocês devem coletar muito dado, né? Porque, enfim, é com base nisso que eu imagino que você também tomou as decisões em que produtos que vocês vão investir, o que ainda faz sentido ou não. Eu queria ver se você tem uma leitura para nós do quanto esse crescimento de acesso a streaming ou de pedido mesmo dos clientes por produtos culturais ou que deem acesso dentro da TV Claro a esse lugar, né, de cultura, quanto que isso tem baseado as decisões de vocês de seguir investindo em streaming, canal, aumentando a amplitude desse produto? O que nos fez tornar o Claro TV Mais um hub, né, de negócios e trazer as plataformas de streaming para dentro do nosso produto foi exatamente isso, né? É uma leitura do mercado. No momento que tu vê que o mercado, o cliente ele está comprando de uma forma separada um streaming, um Netflix, um Globoplay, enfim, diferentes segmentos que a gente tem no mercado. Se eu tenho tecnologia e possibilidade, de repente, de juntar os principais players tudo num lugar só, por que eu não posso entregar essa comodidade para o cliente? E ele ter, digamos, uma única fatura, né? Ele paga tudo através do hub da Claro.
Então, acho que parte muito dessa visão. A Claro hoje ela é líder no segmento de TV a nível nacional. A gente tem mais de 40% de market share. Então, nada como tu ser líder, ter uma leitura de mercado, uma leitura de ambiente para transformar esse produto. O que a Claro fez nesse produto de TV nos últimos anos, dessa transformação de embarcar o streaming, é algo que realmente a gente pode falar abertamente que é algo muito disruptivo dentro do mercado, algo que a gente vê como muito inovador. Eu sei que é muito difícil fazer previsões, as mudanças ocorrem cada vez mais rápido e cada vez de maneira mais intensa, mas dentro da Claro e dentro desse contexto de streaming e cinema, vocês arriscam fazer projeções, imaginar como vai ser o cenário dentro de alguns anos ou dentro de alguns meses? Esse cenário muda muito, né? Então, daqui a pouco tá surgindo uma plataforma nova, tá surgindo um streaming novo. A gente lê muito sobre isso a nível internacional, a nível nacional. Tem muita coisa que tá acontecendo lá fora, que aí tu tem que ficar muito antenado no que tá acontecendo para ver como é que tu traduz também. A cultura do nosso país ela é gigantesca, né? O nosso país é gigantesco, então tem muitos Brasis dentro de um Brasil só. Então é difícil a gente fazer uma leitura de curto, ou médio ou longo prazo, porque a gente está sempre se reinventando. Essa mudança toda que teve no produto de TV, né? A gente fala TV, mas quando a gente oferta isso para o cliente, a TV que vem lá com 120 canais é a última coisa que a gente fala hoje em dia. Porque a gente fala do quê? Do streaming, do que vem embarcado, da Alexa integrada, porque é a conectividade da tua casa, de automação, né? O cliente está vivendo mais esse mundo digital. Então, cada vez mais vem se agregando novas tendências, novas grades digitais, coisas novas para esse nosso mercado de telecom, né? E é um mercado que muda muito rápido. Né? Tem alguns sinais que eu acho interessantes, por exemplo, o interesse da Claro em embarcar no olhar de cinema ou de se envolver com cinema de alguma forma, seja na produção de filmes também e tudo. Também me fez pensar na iniciativa daquela plataforma MUBI, que é de cinema independente. Foi criado por um executivo da Turquia, se eu não me engano, mas a base dela é em Londres. Esses caras da MUBI, parece que o Brasil é um dos maiores públicos da MUBI. Eles anunciaram que o próximo passo da MUBI é comprar sala de cinema. Imagina, né? Tem tido um movimento investimento interessante, de grandes empresas de streaming nesse sentido, né? A própria Netflix tem salas fora do Brasil, enfim. Tu começa a dar nome, né? Tem algo aí. Tem algo aí, cinema. Né? Não, com certeza. E eu acho que casa muito com aquele ponto que tu trouxe do se vai ser convergente, né? Se o cinema ele vai deixar de existir para o streaming tomar conta. Tu vê que as próprias plataformas estão entendendo que eu quero ter a minha sala, eu quero poder levar o meu cliente, o meu usuário, não só para dentro da sala de TV da casa dele, eu quero levar ele para minha sala, poder assinar a sala e ele dizer assim, o que eu uso em casa eu tenho fora de casa também. Isso é bem bacana, né? Você comentou um pouquinho sobre essa questão de diferenças culturais do Brasil, né? Eu acho que esse também é um ponto sobre cinema que é muito legal, né? Onde a gente consegue realmente refletir toda a cultura de um país gigantesco dentro do telão. Eu queria saber como que é a atuação até da Claro, no sentido de adaptação de produtos de TV e streaming para as diferentes regiões, se a gente tem alguma adaptação nesse sentido, ou se hoje o produto de vocês é mais unificado, tentando olhar para o Brasil como um todo? O produto hoje ele é mais unificado, a gente tenta olhar para o Brasil mais como um todo, mas quando tu agrega serviços dentro desse produto, plataforma, streamings, tu não trouxe o streaming A ou B. A gente, dentro do Claro TV+, a gente já tem 4 streamings embarcados. Então, dentro dessa pesquisa que a gente faz, quais são os streamings de maior visualização a nível nacional? Então, a gente tenta trazer, obviamente, aquilo que o cliente está mais utilizando, aquilo que é o mais usual, essas relações comerciais que a gente faz, as pesquisas que tu comentou, né? Então, tem todo esse estudo por trás disso para que a gente crie uma plataforma onde a gente consiga atender o Brasil do tamanho que ele é, né? Show, legal. Vai muito em cima disso. Bom, a gente, com os convidados do podcast, a gente costuma trocar uma ideia sobre a relação da pessoa com cinema, com filmes e tal. Você disse que mora em Curitiba há 1 ano já, você já tem um cinema favorito, uma sala que você gosta de ir? Como eu moro ali na Vila Isabel, moro a 10 minutinhos do Barigui, adotei o parque,
Eu acabo indo mais no Parque Shopping Barigui, na sala de cinema ali do Parque Shopping Barigui. Então tem o filme infantil esse, né, do Stitch, porque aí a minha pequena, os filmes infantis todos a gente tem que ir para dentro da sala de cinema olhar, mas me chama muito a atenção, me agrada muito os filmes de ação, né? Tem um lançamento agora aí que tá super, que é o Missão Impossível. Né? Esse aí tá dando o que falar também. Eu não fui ainda, quero ver se eu vou até o dia 30 ainda, que o trabalho também, né? A gente acaba nos finais de semana ali tirando uma horinha, vai no parque e tal, vai no shopping, aproveita para olhar um cineminha também. E aqui no festival, você vai tentar assistir o... Vou, não, com certeza. Eu estava ali, que eu não pude ir na abertura, né? Mas para esse final... comecinho ainda. Tá no comecinho ainda. Sim. Até para falar uma coisa bacana, assim, a gente tá dentro de... Tem 4 lojas nossas aqui em Curitiba, que a gente também tá com uma ação para cliente claro e cliente não claro, que a gente tá com cortesias do olhar, tá? Isso Então, aí. acho que isso é bacana também a Com gente certeza. falar. Os clientes, eles vão lá, diz, eu vim retirar meu par de ingressos para o olhar de cinema. Então, é limitado, obviamente, a gente sabe, mas a gente quis fazer isso para o cliente também. Então, a gente colocou nas nossas mídias sociais, nas redes sociais, enfim, em outros veículos de comunicação que a gente tem parceria também, dessa ação, né? Do cliente ele poder ir lá resgatar, mas eu não sou cliente do operador, vai lá, não tem problema. A gente quer a marca, né? A gente quer que tu tenha essa relação bacana conosco. É mesmo? Qualquer pessoa pode chegar numa loja da Claro ou tem uma Aqui loja não tem específica? ativação também. Quando tem as Aqui, meninas aqui também quando dão tá as meninas, a ela, gente tá com ativação, a gente tá com ativação com alguns parceiros nossos, e nas lojas de shopping nossas da Claro aqui, que são Parque Shopping Barigui, Shopping Miller, Shopping Curitiba, Shopping Palladium, Shopping Estação, essas lojas a gente também tá com os pares de cinema lá, o cliente chega, eu vi lá que a gente pode resgatar um par de cinema, inclusive a gente botou nessas lojas, existe um banner, né, do olhar de cinema identificando, essa loja que eu posso retirar o meu par de ingressos. Tá Já bem amei. bacana, bem bacana. Legal. Depois eu te mando umas fotinhos para te ver. Com certeza. Legal. Bom, e para terminar, você tem algum recado que você gostaria de deixar aí como uma mensagem final para cinéfilos ou pessoal do festival? Eu acho que a gente tem uma mensagem muito bacana que é a nossa missão da empresa, né? Que é conectar para uma vida mais produtiva e divertida. E aí, quando a gente fala de divertida, a gente fala de entretenimento. E o entretenimento, ele tá dentro de casa, ele tá numa sala de cinema. Então, para nós, como Claro, está sendo muito gratificante participar, ser o patrocinador do Olhar de Cinema. Isso nos aproxima do público claro, do público não claro, mas mais do que isso, né? A gente está conversando com um público diferente e isso para nós como marca, para Curitiba, para esse olhar de âmbito nacional, porque de novo, né, o olhar de cinema ele abrange o Brasil como um todo, ele é super importante, né, para nós como marca, mas muito mais com essa relação com o público também. Muito legal. Legal. Bom, obrigado, Pivoto, pela participação. Obrigado, você. Lorraine, pela Obrigada, companhia. gente. Obrigada. Obrigado, Valeu. É isso. Até a E nos próxima, vemos então. logo mais no próximo episódio.